Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante, um espaço onde compartilhamos informações sobre o universo das tentantes em busca do tão sonhado positivo. Aqui você poderá compartilhar suas experiências, se inteirar sobre os assuntos de reprodução assistida e ainda conferir relatos de mamães que já passaram pelo tratamento e tiveram seu positivo. Você também poderá conferir novos episódios quinzenalmente e assistir ao episódio em vídeo pelo YouTube do Ceferp. Vamos ao episódio de hoje? Boa tarde! Sejam bem-vindos! Vocês viram que dia diferente hoje? Que podcast especial? Bom, então hoje vou matar um pouquinho da curiosidade de vocês, de como funciona aqui, né, o nosso background da gravação do Papo de Tentante, e vocês vão ser a nossas convidadas especiais, né? Então, nesse episódio a gente vai tirar dúvidas sobre qualquer assunto, aceito sugestões de temas, aceito história de quem já passou pelo tratamento para motivar quem está em tratamento. Inclusive, eu tinha feito convite para uma paciente participar, ela não ia poder por um compromisso, mas ela falou, olha, faço questão de depois poder participar, porque é muito importante a gente poder ajudar outras pessoas, e é exatamente isso, né? Então, aceito relatos, que eu sei que tem muitas mamães que estão sempre por aqui na live também, né? Eu tô só esperando, porque a gente vai entrar ao vivo, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. Então, tô só esperando entrar a live no YouTube também, para a gente poder começar a conversar. Enquanto isso, vou acessando aqui pelo computador, para poder conseguir acessar as mensagens de vocês, tá bom? Vi aqui a Juliana, a Bianca, Deise. Gente, a Deise tá aqui no background também. Vocês vão ver que ela vai falar bastante por aqui, porque ela vai traduzir algumas das mensagens que a gente foi recebendo e algumas dúvidas. Deixa eu abrir aqui a página para poder ver as perguntas de vocês. Letícia. Deixa eu só ver no ao vivo do YouTube, se alguém puder só me confirmar se já deu tudo certo no YouTube. Deixa eu atualizar a página aqui, porque para mim não tá aparecendo ainda. Não, né? Então tá. Por enquanto, eu vou respondendo vocês aqui pelo Instagram, então, tá? A Juliana colocou, graças a vocês, a Melissa veio ao mundo. Parabéns, Ju! Muito feliz, obrigada por você estar aqui. Falei que tem bastante mamãe que acompanha? João Daniel, boa tarde. Vocês vão ver que às vezes pode ser que eu solte um boa noite, porque eu tô acostumada que as nossas lives são sempre à noite, gente. Oi, Welid, boa tarde. Bom, parece que agora deu certo o YouTube. Deixa eu atualizar aqui, então, para eu conseguir visualizar as mensagens. Bom, então, quero deixar vocês à vontade para mandarem as perguntas por aqui. Vou pedir para a Deise também já ir mandando as perguntas que a gente foi recebendo na caixinha. Obrigada pelo carinho, pela participação de sempre. Estou aqui também com seu coraçãozinho azul. Muito bem-vinda, Welid. Sempre um prazer ter você aqui, viu? E, bom, gente, então, vamos lá, tirar um pouco das dúvidas que a gente recebe sempre, né, do que é mais frequente da gente ter no consultório, né, tô só esperando as mensagens que a Deise vai colocar aqui pra gente. Até lá, a Ali perguntou, existem sintomas pós-FIV? Quais? Olha, Li, achei muito boa a sua pergunta, porque a gente sempre fala bastante do pré-tratamento e do durante o tratamento, né? Mas, basicamente, quando a gente fala na fertilização, o que a gente mais espera de sintoma é relacionado ao uso dos hormônios. Então, durante a estimulação, uma sensação como se fosse uma TPM, então, às vezes, uma coliquinha, né? Um pouquinho de dor de cabeça. Pode ser que o humor fique um pouquinho diferente nesse período também, mas na maioria das vezes são sintomas leves. E uma vez que a gente passou pelo procedimento da coleta, principalmente se a gente não vai transferir embriãozinho nesse momento, conforme os níveis dos hormônios vão caindo, esses sintomas tendem a desaparecer, tá? No máximo, depois da coleta dos óvulos, a gente fica com um pouquinho de desconforto, porque pensa, o ovário estava grande, a gente foi lá, entrou com a agulha em um por um dos folículos, então a gente acaba juntando ali um pouquinho de sangue, então aquelas estruturas ali, né, mais mexidas, incomodas, ficam incomodando, né, um pouquinho, mas tende a melhorar assim que desce a sua menstruação. Então, normalmente, é bem tranquilo, tá? Deixa eu ver aqui o restante.
Uma das perguntas que a gente recebeu, que a Deise colocou pra gente. Qual a diferença entre infertilidade primária e secundária? Basicamente, é uma diferença do ponto de vista de classificação, vamos dizer assim, do ponto de vista médico, clínico, né? Porque infertilidade primária é quando um casal nunca atingiu uma gestação e secundária é quando a dificuldade acontece numa gestação numa outra gestação, né? Então, por exemplo, pacientes que tiveram filho e passaram por uma laqueadura vão ter um diagnóstico de infertilidade secundária porque elas já tiveram uma gestação. Então, basicamente, é isso que muda, mas muda mais a título de classificação do que necessariamente de conduta só pelo fato de ser primária ou secundária, sabe? A Luana aqui pelo YouTube, boa tarde, Lu. Ela colocou, teste de ovulação positivo ontem e hoje negativo. Tenho chance de engravidar se eu tiver relação apenas hoje? Bom, o teste de ovulação, ele teoricamente detecta o nosso pico do LH, né? Então, que é o hormônio que vai ser responsável pela liberação do óvulo. E realmente, a gente vai ter ali, teoricamente são aqueles testes que a gente vai fazendo vários dias, né? Até a gente conseguir ver, normalmente aquele da carinha feliz ou 2 risquinhos ali, mostrando que a gente teve o pico da ovulação. A gente tem um intervalo entre ter o pico da ovulação e a ovulação propriamente dita acontecer, que pode ser em torno de mais ou menos 36 horas, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Então, não significa que só porque a gente está depois desse período que não tenha, né, a possibilidade de gestação, o ideal, né? Se a gente for pensar em duração, o espermatozoide ele acaba durando mais tempo do que o óvulo, então o ideal é que no momento da ovulação já tenham espermatozoides ali esperando, né? Então que a relação teoricamente já tenha acontecido, mas você pode sim manter as tentativas nesse mês da mesma forma. É importante a gente ver também o restante, né, das variáveis. Então, se você chegou a fazer algum outro acompanhamento, como tá a questão dos espermatozoides, então tudo isso a gente leva em consideração também, tá? Doce amor, graças a Deus e vocês, realizei o sonho de ser mãe novamente. Hoje minha Maria completa 5 meses. Parabéns pelo mêsversário, muito feliz por você estar aqui com a gente, viu? A Luara, boa tarde. A Letícia perguntou, olha, tentante faz 1 ano, exames meu e do marido ok, tudo em ordem, porém somos muito ansiosos, isso atrapalha? Lê, essa é uma grande questão realmente, né, dentro da reprodução humana, então assim, o quanto a nossa questão de estresse, de ansiedade, atrapalha realmente para a gente chegar na gestação. Quando a gente fala em gestação espontânea, a gente tem mais preocupação de que realmente poderia atrapalhar. Por quê? Porque quando a gente está muito estressada, muito ansiosa, a gente pode levar a algumas alterações hormonais que possam impactar na própria ovulação. Então, quem nunca ouviu esse comentário, né? De, nossa, puxa, eu estava num período de tanto estresse e minha menstruação nem veio. Ou então, nossa, ela veio 2 vezes no mesmo mês. Então, quando a gente tem um quadro mais intenso, né, de alterações ali de ansiedade, de estresse, isso pode impactar, sim, na ovulação e acabar impactando nas chances de gestação, tá? Mas, para a gente poder falar que é, entre aspas, né, só essa questão, a gente tem que realmente ter a avaliação do todo, então vale a pena procurar, né, a orientação de um especialista específico para o caso de vocês, tá? E aí, já respondendo a Deise, que ela colocou aqui, quais são os principais sinais de infertilidade em mulheres? Excelente pergunta, porque assim, a gente tende a pensar na infertilidade como um diagnóstico. Então, assim, eu sou ou eu não sou, né? Então, é a mesma coisa assim, como que eu vou saber se eu sou fértil ou se eu não sou fértil? E a gente não tem, infelizmente, como saber isso. Por quê? Porque mesmo que hoje eu faça um exame que, teoricamente, está tudo normal, eu ovulo todos os meses, eu testei a minha trompa, eu testei a minha reserva ovariana, a gente não consegue medir, controlar todas as variáveis que seriam necessárias para chegar na gestação. Por isso que a infertilidade, ela é um diagnóstico por tempo. Por mais que a gente faça, né, os exames e veja que esteja tudo normal, a gente vai primeiro liberar esse casal para tentar engravidar, e se a gestação não acontece depois de um tempo, de 6 meses a 1 ano, dependendo da idade da mulher, aí a gente vai entrar nesse diagnóstico de infertilidade e vai começar a buscar outras investigações e quais as melhores opções de tratamento. Lógico que algumas coisas sempre tem que acender ali um sinalzinho de alerta, né? Então, por exemplo, puxa, minha menstruação é muito irregular, só menstruo se eu tomar remédio, senão não vem. Então, provavelmente é uma pista
que existe alguma alteração de ovulação. Ou então, não, eu já tive um diagnóstico de uma endometriose mais profunda, já precisei fazer cirurgia, abordar o ovário. Então, são sinais de alerta para a gente avaliar um pouco mais precoce, né, essa questão da fertilidade. Então, passar por um aconselhamento, mas que não definem de forma isolada que você não conseguiria engravidar de forma espontânea, tá? Ó, a Érica fez uma pergunta, acho que só saiu um pouquinho desformatado a pergunta, mas acho que eu consegui entender, Érica. Se não for isso, você me fala. A receptora pode colocar embriões? Eu acho que você quis dizer, a receptora pode colocar quantos embriões, né? Normalmente, para tratamento com óvulos doados, a gente vai levar em consideração a idade do óvulo. Porque qual é a nossa preocupação quando a gente está pensando em número de embriões a serem transferidos? A gente quer otimizar o sucesso do tratamento, mas a gente também não quer aumentar o risco de vir uma gestação múltipla, de 2, 3 bebês. Por quê? Porque o objetivo de um tratamento para engravidar é um bebê nascido bem em casa, né? E a gente sabe que a gestação de gêmeos, trigêmeos, traz riscos maiores de prematuridade, de cesárea, de pré-eclâmpsia. Então, o objetivo sempre que possível é que venha um bebezinho de cada vez para a gente ter, né, o desfecho melhor possível. Então, por isso que a gente tende a ter esse olhar um pouco mais conservador, vamos dizer assim, para o número de embriões que a gente vai colocar. E aí, como um dos principais fatores é a questão da qualidade do óvulo que formou aquele embrião, a mulher fazendo tratamento com óvulos doados, como teoricamente a gente está falando de um óvulo de boa qualidade, pelas doadoras poderem ter no máximo até 37 anos, geralmente a gente vai colocar até no máximo 2 embriões, tá? Mas isso a gente vai discutir com o casal, com a paciente, e depende muito também do seu próprio histórico. Como foram seus tratamentos, como é a qualidade desses embriões, você tem algum fator que contraindique a gente colocar mais do que um embrião, por exemplo? Então, tudo isso a gente vai colocar na balança, tá? Inclusive, falando sobre essa questão de óvulos doados, né, doação, recepção de óvulos, a gente recebeu uma solicitação de uma paciente muito querida de fazer um episódio do podcast sobre esse assunto, e hoje tem gravação sobre podcast de óvulos doados. Esse não vai ser ao vivo, mas em breve vai sair episódio de doação de óvulos e depois episódio de recepção de óvulos também, tá bom? A Mariana, acho que é Maria Nascimento, né? Boa tarde, doutora Camila, você me deu muita esperança. Em breve eu estarei aí para fazer meu tratamento. Muito obrigada, fico muito feliz pelas palavras, viu? Nosso objetivo é sempre que possível, lógico que dentro, né, da transparência, do que a gente for olhar, né, para o caso, mas a gente tentar levar com o máximo de tranquilidade, de leveza, de segurança possível, né? A gente sabe que na vida como um todo, mas na medicina a gente não consegue ter certeza do fim, do desfecho, então o nosso objetivo é que a gente passe pelo tratamento, né, seja ele qual for, da forma mais leve, mais segura possível. Então, fico muito feliz, viu? E conte comigo, com todos nós do Ceferp. A Daisy colocou uma pergunta que a gente recebeu antes também, que provavelmente é a dúvida de mais pessoas, então vou colocar aqui a resposta para vocês. O que acontece com os embriões não utilizados na fertilização in vitro? Então, são os embriões que a gente chama de excedentes, né? Ou seja, a gente formou, mas por algum motivo a gente não vai usar aqueles embriões. Seja porque a gente desistiu de seguir o tratamento ou, na maioria dos casos, porque a gente já teve sucesso e não vai, né, usar os outros embriõezinhos. Basicamente, a gente teria 3 possibilidades, né? Esses embriões poderiam ser doados para pesquisa, mas qualquer pesquisa nesse sentido precisa da aprovação do comitê de ética, então é um pouco mais difícil de dar andamento a essa doação para pesquisa. Podem ser doados de forma anônima, então a partir do momento que a paciente, o casal opta por essa doação, eles não vão saber quem é a pessoa ou o casal que está recebendo esses embriões, não vão ter direitos, né, sobre os possíveis bebês gerados por esses embriõezinhos também, ou eles podem ser descartados mediante a assinatura de um termo de consentimento, respeitando um tempo mínimo ali de armazenamento dos embriões, tá bom? Então, basicamente, eles teriam essas 3 possibilidades. Existem casais que têm particularidade de falar, olha, não me sinto confortável com nenhuma dessas opções, então eu tenho receio de ficar com esses embriõezinhos congelados. E aí, a gente tem como discutir outras estratégias para formar um número menor de embriões. É que isso traz as suas particularidades também para o tratamento, porque a gente, no tratamento,
passa por um funilzinho, a gente vai tendo perdas, né, ao longo desse caminho. Então, se a gente opta por usar um número de óvulos muito restrito para não ficar com embriões excedentes, a nossa preocupação é, às vezes, não chegar lá na frente com embriõezinhos para transferir e isso acabar trazendo um desgaste um pouco maior para o tratamento. Mas existe essa possibilidade, então, se essa é uma preocupação para você, qual é o destino que a gente vai ter desses outros embriões? É um fator importantíssimo de conversar com a equipe que está te acompanhando para definir a viabilidade de fazer alguma estratégia especificamente para isso. Não é feito de rotina, porque normalmente a gente quer otimizar ao máximo o uso dos óvulos para a formação já do melhor número de embriões, mas existem possibilidades sim para discutir nesses casos pontuais, tá bom? Vou olhar aqui no YouTube. Boa noite. Boa noite. Falei para vocês que eu ia ficar dando boa noite. Eu tô acostumada já, gente, que as nossas lives são à noite. Boa tarde, Francisco. O Francisco perguntou: minha esposa tem 43. Ainda é seguro tentar engravidar? Bom, a gente que é mulher, o que acontece, né? Qual é a nossa principal preocupação? A gente formou os nossos óvulos quando a gente era bebê e quando a gente ainda estava lá na barriga da nossa mãe. Então, a nossa mãe carregou na barriga dela o óvulo que vai gerar o neto dela. E esses óvulos, eles são os mesmos ali, né? Eles vão estar sempre ali armazenados, a gente só vai estar gastando esses óvulos ao longo da vida, né? E qual é a nossa preocupação? Como eles são a mesma célula, eles estão cada vez mais expostos ao estresse oxidativo, então a gente vai tendo uma redução principalmente na qualidade desses óvulos, tanto na quantidade, mas principalmente na qualidade. E aí é por isso que a gente ouve falar que, olha, tem mais risco de ter um bebê com alguma doença, com alguma síndrome, quando a gente engravida em uma idade mais tardia. E por que que isso é verdade? Porque realmente a gente vai ficando com aqueles óvulos de menor qualidade e maior proporção de alteração genética, tá? Mas isso é um aconselhamento geral. Então, a gente precisaria, né, depois vocês passando por um especialista, entenderem quais são os outros fatores, né? Então, como está a reserva ovariana, qual é o histórico obstétrico dela e o histórico familiar, poder mostrar, né, com mais dados qual é o risco de formar embriões alterados nessa idade, qual é o risco de nascer um bebê com síndrome, quais as opções existem nesse sentido. Então, dá para refinar um pouco mais esse aconselhamento, tá? E já tive pacientes que engravidaram espontaneamente. Eu tive um caso específico, ela engravidou espontaneamente programando o tratamento com 45 anos. Então, a gente nunca pode dizer impossível, né? Mas é importante olhar com atenção para que vocês possam receber realmente o melhor aconselhamento com relação a isso, tá? Boa tarde, Tabita. Deixa eu voltar para as dúvidas aqui do Instagram. Acho que todo mundo, assim como eu, tá mais acostumado com o Instagram, né? Do que com o YouTube, que a gente tá recebendo mais perguntas no Instagram. A Kari comentou: você me deu uma ótima esperança, você é a melhor. Muito obrigada pelo carinho, viu? Se Deus quiser, vamos com fé e esperança, né? Buscar o melhor caminho possível. Olha, essa pergunta da Daisy, que a Daisy colocou que a gente recebeu, né? Também é bastante... não é uma pergunta que as pessoas fazem para nós diretamente, mas eu tenho certeza que é uma dúvida. Que é, por que precisa fazer ultrassom transvaginal logo na primeira consulta? E aí, a gente percebe que normalmente quando a gente atende, né, casais, pacientes para uma primeira consulta específica, né, para reprodução humana, a gente fala de fazer ultrassom. Não, mas olha, eu faço todo ano, tá sempre tudo normal. Eu tenho um exame aqui, ó, de 2 meses atrás, estava ótimo, não precisa de outro, né? E por que muitas vezes a gente pensa, né, e propõe de fazer esse ultrassom? Porque quando a gente faz o ultrassom transvaginal com um olhar específico para a reprodução humana, o nosso principal objetivo são 2, mas tem um mais importante que é a reserva ovariana. Então, a gente vai olhar tanto o útero, a anatomia, se tem mioma, onde eles estão, né, a localização, então tamanho, saber se tem alguma alteração de cavidade. E o segundo motivo mais importante, que é conhecer a reserva ovariana. Então, é uma avaliação que não costuma ser feita em exames, entre aspas, de rotina, que é aquele ultrassom onde a gente conta os folículos do ovário.
Então, geralmente, quando vocês fizeram ultrassom fora e levam o ultrassom para consulta com o especialista, ele é válido, porque ele vai dizer ali se tem alguma alteração anatômica, se nos ovários tem alguma suspeita de cisto, endometrioma, alguma coisa assim, mas ele nem sempre traz todas essas informações, principalmente da reserva ovariana. Então, por isso que às vezes a gente propõe de fazer um outro exame para ter essa avaliação mais específica também, tá? Mesma coisa vale para o espermograma. É bastante comum os casais falarem, não, mas a gente fez o espermograma tem pouco tempo. O que acontece é que quando a gente faz a análise de espermograma em laboratórios específicos, em reprodução humana, a gente acaba tendo uma avaliação um pouco mais detalhada do que em um laboratório de análises convencional. Então, isso pode ajudar principalmente quando a gente faz aconselhamento de chances de sucesso para um tipo de tratamento ou outro, se a gente vai contar menos ou mais com a movimentação dos espermatozoides. Então, pelo fato da gente fazer esses exames com um olhar mais específico, é que a gente normalmente propõe de repetir. Mas eu imagino que essa seja uma dúvida de muita gente mesmo. De às vezes falar, não, mas eu já fiz, não precisa fazer esse exame nessa consulta não. Porque convenhamos, gente, não é um exame agradável. Nenhum dos dois, né? Nunca fiz, né, como mulher, um espermograma, lógico. Mas mesmo ultrassom transvaginal, a gente sabe que é desconfortável. Mas a gente acaba fazendo para ter uma avaliação mais completa do caso, tá bom? A Tabita mandou aqui pelo YouTube. Boa tarde, tenho 35 anos, sou tentante há 3 anos e os exames estão ok. Será que tento natural ou já corro para fazer algum tratamento? Olha, normalmente quando a gente fala em definição de infertilidade, que era o que a gente estava falando da questão do tempo de tentativas, depois de 1 ano sem sucesso nas tentativas até os 35 anos, o recomendável é que você busque a orientação de um especialista, tá? Então, não significa que não dê para manter as tentativas naturais, pode continuar, mas procure também um aconselhamento de um especialista, porque teoricamente a gente já entrou na definição de infertilidade. Eu sempre gosto de frisar de que, assim, não existe, a gente não vai olhar para um exame e dizer assim, olha, com esse exame aqui não dá para engravidar de forma espontânea. Mas o nosso objetivo, quando a gente tem esse diagnóstico de infertilidade e faz essa investigação, é a gente tentar propor estratégias, então, de como otimizar essas tentativas. E aí pode ser desde caminhos mais simples, como indução da ovulação, por exemplo, até caminhos de maior complexidade, como uma fertilização in vitro, por exemplo, tá? E é importante que a gente respeite, né, que a gente tente otimizar esse tempo de procurar ajuda, porque uma coisa que muitas pessoas não sabem é o tempo de infertilidade é um dos fatores que a gente leva em consideração na escolha do tratamento mais indicado, porque casais com um tempo de infertilidade mais longo, teoricamente, tendem a se beneficiar mais de um tratamento de fertilização in vitro. Então, por isso que a gente recomenda de, olha, realmente deu 1 ano de tentativas, o bebezinho ainda não chegou até os 35, procure um especialista. Isso não significa necessariamente que você está fadada a um tratamento, muito menos a uma fertilização, mas é mais para que você tenha uma avaliação mais específica, realmente consiga entender se existe alguma outra coisa a mais que pode ser investigada ou que pode ser feita para otimizar as tentativas, tá bom? Deixa eu dar uma olhada no restante das perguntas. A da Érica, então, acabei já respondendo se a receptora poderia colocar 3 embriões. Então, geralmente, a gente respeita a idade do óvulo. Como as doadoras podem ter até 37 e até 37 o máximo são 2. Então, normalmente, a gente vai respeitar também até 2 embriões, tá? A outra que a gente recebeu, que a Daisy colocou aqui, depois de quanto tempo devo procurar um especialista, a gente acabou já respondendo dentro da dúvida da Tabita também. Essa pergunta que a Daisy colocou aqui, que a gente recebeu também, é excelente. Existe uma idade ideal para engravidar? A gente até já fez um episódio mais ou menos sobre esse assunto, sobre qual o melhor momento para engravidar, né? A verdade é que não, né? A gente não tem um momento ideal da vida. O que acontece é, pra gente, como mulher, a idade tem um peso, infelizmente, muito maior do que para os homens, né? Porque para os homens, os espermatozoides estão sempre se renovando. Essa produção ela é constante de espermatozoides, diferente dos nossos óvulos que não estão sendo mais produzidos. Então, é importante que a gente, mais do que pense numa idade certa para engravidar, que a gente pense em planejamento reprodutivo. Por quê? Se a gente fosse falar unicamente pela medicina, a gente poderia falar, não, então o ideal é engravidar antes dos 30, 32, 35.
Mas a gente sabe que nem sempre essa é hoje a realidade que a gente vive. O mundo mudou muito, o papel da mulher dentro da sociedade, o nosso trabalho, né? A nossa inserção na própria, né? No trabalho mesmo, os relacionamentos mudaram. Então, é muito difícil a gente colocar essa pressão de ter que engravidar até tal idade. Mas o ideal é que a gente pense sobre o planejamento para engravidar até os 30, 35 anos. Por quê? Mesmo que não encaixe naquele momento pensar em tentar engravidar, a gente pode pensar em preservação da fertilidade. Congelamento principalmente de óvulos, congelamento de embriões em casos específicos. Então, o ideal é que mulheres em idade reprodutiva, principalmente próximas ali dos 30 a 35 anos, que não pensem em gestação nesse momento, passem por um aconselhamento reprodutivo. Então, quantas aqui, eu quero que vocês respondam aqui, quem está nessa idade, quem já avaliou sua reserva ovariana? Eu posso falar por mim, eu sou médica especialista em reprodução humana, vou ter que revelar a minha idade, eu tenho 32, vou fazer 33 anos, e praticamente para avaliar minha reserva era muito de vez em quando. E olha que eu tô dentro de uma clínica e tem ultrassom ali todo momento para avaliar. Então, a gente tem essa tendência de ir deixando, né, para avaliar. Mas é importante que a gente não faça isso, porque às vezes a gente vai se surpreender, né, com já uma redução da reserva ovariana, que a gente poderia ter feito um planejamento em cima daquilo antes. Então, não tem uma idade certa, mas o ideal é que seja feito um planejamento reprodutivo, principalmente se não existe desejo de engravidar até os 30 ou 35 anos, tá bom? Boa tarde, Naira, Emanuel, Mi. Oi, Mi, seja bem-vinda. Carla. Eu recebi, tem uma pergunta aqui, eu só não vou saber ler certinho o seu usuário, mas a pergunta foi: doutora Camila, gostaria de saber quais as chances de engravidar sendo diagnosticada com ovários policísticos. Bom, aí o que é importante a gente saber? É muito comum, né, a gente ouvir falar, não, eu tenho ovário policístico, meu médico falou que eu não vou engravidar, só vou engravidar se fizer tratamento. E, na verdade, a síndrome dos ovários policísticos, ela é uma doença do ponto de vista hormonal, que traz ali um desequilíbrio de alguns eixos hormonais e que pode estar associada à alteração da ovulação, então, à anovulação. Mas não é obrigatório que as mulheres com síndrome do ovário policístico não ovulem, e isso não significa que elas nunca ovulem, né? Então, a gente precisa ver como foi feito esse seu diagnóstico. Será que é só critério de ultrassom? Como que é a sua menstruação? Será que você menstrua todos os meses ou não? Porque se você menstrua todos os meses, independente do diagnóstico de ovário policístico, teoricamente você ovula todos os meses e você pode manter as tentativas da mesma forma. Então, a gente precisa olhar um pouco mais, de uma forma mais ampla, né, para esse diagnóstico, porque a gente não pode ser categórico, né, de que uma doença, só pelo fato de estar presente, vai significar precisar de algum tratamento específico para engravidar. A Ketley, há algum tamanho de folículo que seja considerado bem bom? Na verdade, tudo depende de qual é o nosso objetivo. E isso é uma coisa que as pessoas confundem bastante também. Porque, por exemplo, às vezes a gente fala assim, você já fez ultrassom para contar os folículos? E aí a pessoa responde, eu fiz vários, porque eu fiquei acompanhando a minha ovulação. E aí, na verdade, são avaliações diferentes que a gente faz. Por quê? O ultrassom, quando a gente conta os folículos, a gente quer os folículos pequenininhos. A gente quer saber, no começo do ciclo, quantos deles estão ali disponíveis, preparados para o ovário poder escolher alguém para crescer e para ovular. Então, quando a gente fala em contagem de folículos para saber da reserva ovariana, o que importa são os folículos pequenos, normalmente a gente faz no começo do ciclo. Agora, quando a gente está acompanhando a ovulação, ou seja uma ovulação espontânea, seja uma estimulação para qualquer tratamento, aí sim, quem vai começar a importar para a gente são aqueles folículos maiores. Por quê? Porque é o crescimento do folículo que está sinalizando, olha, eu estou preparando o meu óvulo aqui dentro para ele poder estar maduro, ou para ovulação, ou para fazer a coleta dos óvulos, no caso da fertilização. E aí, esse tamanho, ele depende, mas basicamente, quando a gente está fazendo estimulações para inseminação, para fertilização, o nosso objetivo é chegar nos maiores folículos ali próximos a 18, 20 milímetros mais ou menos, tá? Mas a gente nunca vai olhar isoladamente só o tamanho daqueles folículos maiores. A gente vai levar em consideração
quantos outros a gente tem, em que tamanho estão esses outros folículos que estão crescendo, mas não chegaram a 18 a 20 milímetros, qual é a duração da estimulação. Então, tudo isso a gente também coloca na balança para definir o melhor momento ou para desencadear a ovulação, para uma inseminação, por exemplo, ou para marcar a coleta dos óvulos também, tá? Doutora, meu marido tem varicocele. A gente tenta há 10 anos. Eu tenho 42, meu marido 45. É bem importante que vocês procurem realmente orientação de um especialista, tá? Por quê? Pelo tempo de tentativas, né? Teoricamente, depois de 1 ano, o ideal já é procurar um especialista. Pensando na questão da idade, a gente estava falando, né, dessa questão pra gente que é mulher, na qualidade dos óvulos, na qualidade dos embriõezinhos. Então, é importante que vocês passem por avaliação para discutir as melhores opções de tratamento, tá bom? Boa tarde, doutora Lívia, Lucila, doutora Tayane, Cleonice, a Luciana... A Mi, ansiosa para essa gravação de hoje. Eu também, Mi, já preparei um roteiro muito legal. Aguardem novidades. Alai Lima. Vi uma pergunta que passou aqui. Tomar anticoncepcional por muitos anos pode trazer infertilidade? A gente fez um episódio, agora eu não vou lembrar certinho qual foi o título do episódio. Se eu não me engano, acho que era Mitos e Verdades sobre infertilidade, era uma coisa assim. E aí, dentre esses, né, tem esse. Então, usar anticoncepcional muito tempo atrapalha a fertilidade? E, na verdade, não, isso é um mito, né? O que acontece o anticoncepcional, quando a gente fala em anticoncepcional de comprimido, né, ele tá, entre aspas, imitando o seu ovário, ele tá dando os hormônios que o seu ovário estaria produzindo. Então, ele deixa o ovário ali quietinho, em repouso, bloqueado. Então, o que acontece é que nesse período a gente não sabe como tá o seu ovário, porque ele não tá desempenhando o papel dele nesse momento, já que o anticoncepcional tá fazendo essa função, em tese. Então, o que acontece? Quando a gente suspende o anticoncepcional, aí é que a gente vai saber como tá. Então, a gente vai saber se a menstruação realmente vem certinha todos os meses, né? Ou se ficam muitos períodos sem menstruar, vai descobrir como é a questão de cólica, porque muitas vezes, enquanto a gente está usando o anticoncepcional, ou não menstrua, ou menstrua pouquinho, a gente acaba não tendo muita cólica. Mas depois é que a gente vai saber realmente como está o ciclo. Então, às vezes, depois que a gente para o anticoncepcional, é que a gente vai chegar em alguns diagnósticos que não tinha como a gente chegar durante o uso do anticoncepcional. Mas não que ele causou aquilo, mas é porque, na verdade, a gente não tinha como avaliar, porque qualquer avaliação naquele momento estaria sendo mascarada pelo uso do anticoncepcional, tá bom? Mas é mais por isso. Deixa eu ver. A Cat lhe perguntou, eu tenho 36 anos, acabei de completar, tenho 32 folículos, uau! Achei estranho que o antimileriano veio 0,6, estou desconfiada do exame, pois não bate, não é? Realmente, assim, os dois achados são bem discordantes um do outro, né? Só para contextualizar para todo mundo. Quando a gente fala em avaliação de reserva ovariana, a gente tem 2 principais, né? Tem outros exames, mas os 2 principais. Contar os folículos e dosar o hormônio antimileriano. A contagem de folículos depende muito da idade da mulher, mas em tese, em torno de 8 a 11 folículos, estaria dentro de uma contagem normal. Então, quando ela comentou, tem uma contagem de 32, é bem acima da média, né? Teoricamente, é um potencial até de hiperresposta dos ovários, né? Por outro lado, o hormônio antimileriano, ele é um hormônio produzido pelos folículos. Então, ele tem uma relação que é diretamente proporcional à reserva ovariana. Porque quanto mais folículos a gente tem, maior a produção desse hormônio, melhor a reserva ovariana. Então, se ele vem baixo, em tese, ele seria compatível com uma baixa reserva. Principalmente, acho que no Instagram tá dando uma instabilidade de conexão. Pronto, agora parece que voltou. Principalmente... se ele vem abaixo de 1,1. Então, o resultado de 0,6, teoricamente, sugeriria uma reserva ovariana reduzida. Então, realmente, a gente tem avaliações diferentes. É importante considerar, né, se for o caso, repetir esse exame do antimileriano. É importante avaliar em qual unidade de medida esse exame está laudado, para saber se realmente entra, né, nesses parâmetros que a gente está mais habituada. E assim... quando a gente avalia marcadores de reserva ovariana, a gente está buscando
pistas, né, de potencial de resposta. Agora, se a gente for pensar, a sua idade é favorável, a contagem de folículos é favorável, principalmente se você não tem histórico de endometriose, alguma abordagem cirúrgica no ovário, menopausa precoce na família, o mais provável é que você tenha realmente uma reserva ovariana melhor e um potencial de resposta melhor à estimulação. Tá bom? Então, vale a pena realmente olhar com atenção aí para essa divergência, porque realmente não é esperada com essa contagem, essa dosagem do antimileriano, tá? Nossa, ótima essa pergunta que a Deise colocou aqui, que a gente recebeu de paciente também. Quantos ciclos de tratamento você recomendaria antes de tentar outra opção? Eu não sei especificamente sobre qual tratamento essa paciente estava se referindo, mas assim, o que eu acho interessante da gente falar disso é que a gente, como especialista em reprodução humana, o nosso papel é aconselhar, é mostrar ali as opções e falar, olha, a gente tem esses caminhos que podem trazer essas vantagens e essas desvantagens. E a gente pode sugerir, olha, clinicamente falando, o mais efetivo seria este caminho ou outro caminho. Mas é uma decisão que a gente sempre vai tomar em conjunto. Isso a gente costuma conversar bastante, por exemplo, sobre qual é o momento da gente mudar para óvulos doados, por exemplo. Então, seja por uma questão de idade ou de baixa reserva ovariana, quanto tempo a gente vai ficar tentando com o óvulo próprio até a gente decidir mudar de estratégia? E essa é uma resposta que a gente não vai encontrar de forma prática na ciência. Por quê? Porque, teoricamente, se você tem folículos e se você menstrua, o seu ovário pode responder a uma estimulação. Mas a gente precisa colocar na balança como está o restante, como está o emocional, o desgaste de todas essas tentativas, o risco da imprevisibilidade do ovário não conseguir responder, de não ter óvulo, de não formar embrião, a possibilidade de, às vezes, serem necessários muitos ciclos para a gente chegar em um bom embrião. E aí colocar tudo isso na balança para também poder pesar a questão emocional de cada um sobre a percepção de fazer o tratamento com óvulos doados, porque esse conceito, ele é muito particular e ele depende de questões muito pessoais. A gente não tem um número de ciclos específico que a gente vai falar assim, olha, depois de 2, 3, 4 ciclos a gente tem que mudar. Existe sim, por exemplo, quando a gente fala em tratamentos de baixa complexidade, que não a fertilização. Normalmente a proposta é fazer de 3 a 6 ciclos, não mais do que isso, né? Mas é sempre uma decisão que vai ser tomada em conjunto, porque depende muito da expectativa da paciente, do casal, de como foram as respostas aos tratamentos até então, tá bom? Tenho 2 cesáreas, colocar 2 embriões seria arriscado? Não necessariamente, assim, você não tem uma contraindicação formal a colocar 2 embriões, principalmente dependendo de como estão esses embriões, se eles estão em estágio mais inicial ou mais avançado, né? Qual é a classificação morfológica dos embriões, mas só pelo fato das cesáreas anteriores, não seria uma contraindicação absoluta da gente pensar em colocar 2 embriõezinhos, tá? Você recomendaria aguardar um ciclo menstrual entre os ciclos de tratamento? Não necessariamente, tudo depende também do tratamento, né? Mas na maioria das vezes a gente não precisa. Por exemplo, essa é uma pergunta muito frequente quando a gente faz uma transferência de embriões e não tem sucesso. Então, fizemos a transferência, a gente teve ali o teste de gravidez negativo. A partir do momento que a gente suspende os remédios, a tendência é que a mulher menstrue nos próximos dias ou no máximo nas próximas semanas. E aí sempre vem o questionamento: é melhor eu emendar uma tentativa na outra ou é melhor eu dar um intervalinho entre uma e outra? E a gente normalmente sempre responde: olha, isso depende principalmente do preparo emocional para um novo tratamento e da decisão se a gente vai fazer algum outro exame de investigação, vai adotar alguma estratégia diferente. Caso a gente não precise desse tempo para outras estratégias e outras investigações, a gente pode seguir num próximo ciclo sem problema nenhum, desde que as condições físicas, né, emocionais estejam favoráveis para a gente dar andamento, tá? Gravidez química pode acontecer outras vezes em quem já teve? Mas, infelizmente, pode. A gravidez química é quando a gente tem o início ali, né, da implantação. Então, a gente tem um positivo inicial, mas que acaba parando de se desenvolver. A principal causa, né, é pelo fato de que a gente forma muitos embriões alterados, principalmente da parte genética. Então, esses embriões nem sempre vão conseguir continuar ali a interação com o endométrio
para implantarem, né? E então, o fato da gente ter passado por uma gravidez química, infelizmente não exime, né, o risco disso acontecer de novo por uma limitação nossa como ser humano dos embriõezinhos que a gente forma, tá bom? Mas não significa de forma alguma que você só forme embriões ruins ou que tenha um risco maior de insucesso pelo fato de você ter passado por uma gravidez química, tá? O que acontece é que muitas vezes quando a gente está em tratamento, a gente diagnostica mais, porque a gente faz muito mais teste de gravidez enquanto a gente está em tratamento do que quando a gente está tentando espontaneamente. Porque espontaneamente a gente está ali tentando, tá no período de vir a menstruação, eu vou esperar. Se a menstruação atrasa, aí eu penso em fazer um teste. Agora, quando a gente está no tratamento, não, a gente tem ali a data marcada, o pedido certinho para fazer o teste. Então, a gente acaba testando mais e, às vezes, percebendo mais essa questão da gestação química, tá bom? Boa tarde, Danúbia, Simone. Simone, meu baby tá aqui. Falei que tinha muitas mamães? Um beijo, muitos corações para você, Si. A Lunara, a Paula, a Juliana... A Gi colocou, tenho 37, fui liberada pelo endócrino, sou diabética, para fazer a FIV. Provavelmente inicio a estimulação no meu próximo ciclo, por volta de 20 de agosto. Uma dica para controlar a ansiedade? Gi, que difícil, né? Porque é muita expectativa e aí planejar o começo do tratamento também, né? Assim, a princípio, quando a gente fala em controlar a ansiedade, depende muito de pessoa para pessoa, né? O que normalmente a gente recomenda nesse sentido é que, assim, lógico, é importante você conhecer as etapas do tratamento, você ter uma equipe em que você confie, que você tenha liberdade para conversar, tirar todas as suas dúvidas. Quando a gente sabe o que a gente vai esperar no caminho, o caminho acaba sendo um pouco mais leve, né? Então, escolher uma clínica, uma equipe onde você se sinta segura, acolhida, possa esclarecer as suas dúvidas, que te traga, né, o conhecimento necessário para as etapas que você vai passar. E, ao mesmo tempo, assim, a gente até falou sobre isso em alguns episódios do podcast, sobre até com a doutora Heloísa, psicóloga, sobre essa questão da ansiedade para o tratamento. Então, assim como a gente pensar nessas questões diretamente do tratamento, a gente tentar, se possível, não fechar, né, ali a nossa vida, o nosso foco nessa questão do tratamento. Eu sei que é muito difícil, é um planejamento da vida e de uma nova vida, né? Então, é muito difícil isso não tomar, né, conta do nosso pensamento, mas como a gente está entrando, né, num tratamento onde existem muitas variáveis, muitos imprevistos, né, muitos altos e baixos, e é uma coisa que não está no nosso controle, às vezes a gente conseguir respirar um pouco, olhar para as outras áreas da nossa vida, tira um pouco também dessa tensão do tratamento, né? Te desejo um ótimo tratamento, se Deus quiser que seja leve, tranquilo e que em breve você possa estar aqui como mamãe também para contar o seu relato pra gente. Ami, daqui 2 semanas estarei aí para início da nossa transferência. Graças a Deus, parece que o tempo não passa às vezes, né? Meu Deus do céu. Se a gente já fica nessa ansiedade, nessa expectativa, né? Imaginam vocês, é difícil, não tem como. O ultrassom para contagem de folículos é realizado somente por um profissional de reprodução humana? Não, qualquer profissional, qualquer ultrassonografista pode realizar, mas geralmente é uma avaliação que só é feita quando a gente solicita. Então, se a gente for fazer um ultrassom, marcar um ultrassom transvaginal, entre aspas, convencional, a gente vai ter as informações, entre aspas, convencionais. Volume do útero, dos ovários, se tem algum cisto, alguma alteração. Então, quando a gente precisa que seja feita essa contagem, aí normalmente a gente coloca essa especificação no pedido, tá? Normalmente, a mulher que tem SOP tem bastante folículos ou há casos e casos? Na maioria das vezes, sim, porque a síndrome dos ovários policísticos recebe esse nome porque o aspecto policístico dos ovários nada mais é do que ele ter um monte de folículos ali dentro, né? Mas ele acaba sendo reflexo desse desequilíbrio hormonal que a gente tem. Mas não é obrigatório, porque o que as pessoas não sabem, e tem episódio sobre isso no podcast também, tô falando, gente, vocês não assistem esses episódios, vocês ouvem, tem muita coisa legal. Tem episódio no podcast só sobre ovário policístico, e o que muitas pessoas não sabem é que, assim, o diagnóstico de síndrome do ovário policístico é a gente apresentar 2 de 3 critérios, e o aspecto ultrassonográfico é um critério. Ou seja, ele pode não estar presente e os outros 2 estarem, e a gente tem um diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. Então, por isso que não é
obrigatório que a gente tenha esse aspecto com mais contagem de folículos no ultrassom. Boa tarde, tenho 35 anos e 14 folículos. É uma média boa? Sim, por essa contagem que você está passando, tá excelente, viu? Dentro das expectativas para a idade. Muito bom. Boa tarde, Thalita, Ariane, a Liliane, Isabela, Débora. Aí, Gil, vários policísticos podem atrapalhar a contagem? Na verdade, é o que a gente estava falando agora, né? Que a tendência é que a gente tenha até mais contagem, uma contagem até maior, por conta do ovário policístico. Deixa eu voltar, porque eu vi que tem mais perguntas aqui para baixo, senão eu não vou conseguir chegar em todas até o final. Olá, doutora, tenho 40 anos. Em 2021 fiz FIV, um antimileriano de 1,65, ultrassom com 18 folículos. Na coleta só consegui 4 e não evoluiu. O que pode ter acontecido? Na verdade, Val, é difícil a gente responder sem saber do caso como um todo. Porque, assim, a princípio, você realmente tinha uma contagem de folículos boa, mas tudo depende de como o ovário responde também à estimulação. Às vezes, tem pacientes que têm um monte de folículos, só que quando a gente estimula, por exemplo, poucos deles conseguem se sensibilizar para crescerem. E aí, por mais que a gente veja lá vários, se a maioria está pequeno, normalmente eles não vão trazer óvulos maduros para a gente poder utilizar. Mesma coisa, existem algumas pacientes, por exemplo, que podem acabar ovulando antes da coleta dos óvulos. E aí, esses folículos que romperam e liberaram os óvulos, a gente não consegue colher óvulos de dentro deles. Então, isso pode também fazer com que a gente tenha menos. Então, a gente precisaria entender como foi a sua resposta, a velocidade de crescimento dos folículos, qual era a previsão de óvulos no momento da coleta, né? Para a gente poder te orientar. Mas não significa que esse seja necessariamente um padrão seu. Cada ciclo que a gente tem é de um jeito. O que a gente faz é usar o que a gente tem de conhecimento, né, do que passou, dos ciclos passados, para tentar ajustar na programação de um possível novo tratamento, tá? Tive 2 gestações químicas, fiz vários exames, trombofilia, cariótipo, fragmentação e nada de errado. A FIV seria mais indicada? Se a gente for pensar, Van, só pelo histórico das gestações químicas, e assim, só que eu digo no sentido de apenas este histórico, não que isso não seja desgastante, porque a gente sabe que ter o positivo e não evoluir é bastante doloroso, né? Mas assim, se a gente for pensar nesse histórico isolado, a gente não usaria como critério para indicar a fertilização. Mas tudo depende do conjunto. Então, tem agora algum tempo de tentativas já sem sucesso? Qual é a idade? Qual é a reserva ovariana? Então, a gente olha esse conjunto também para decidir se a FIV seria um melhor caminho ou não, tá bom? Eu descobri que minhas trompas foram obstruídas. Mesmo laqueado, mesmo assim, consegue engravidar? Sim, a gente consegue chegar na gestação normalmente através da fertilização in vitro, né, nesses casos, porque aí a gente não vai depender da trompa para o encontro entre o óvulo e o espermatozoide, ele vai acontecer no laboratório e a partir do momento que a gente tem o embrião pronto, a gente pode colocar direto dentro do útero, tá? Deixa eu ver o restante das perguntas. Boa tarde, doutora. Pólipo endometrial pode interferir na fertilidade e menstruar muito jovem pode interferir também? Com relação ao histórico menstrual, a gente sempre vai olhar principalmente para a questão da sua menstruação e para a questão do histórico da família. Então, por exemplo, ter histórico familiar de entrar na menopausa muito cedo, né? Então, a minha mãe entrou na menopausa muito jovem, principalmente antes dos 40 anos. É um sinal de alerta de que o seu risco de menopausa precoce também é maior, então que a gente precisaria de uma avaliação mais precoce ali da reserva ovariana para a programação do planejamento reprodutivo, tá? Com relação ao pólipo, o pólipo nada mais é do que uma proliferação a mais ali, né, de células no endométrio. Eu sempre dou esse exemplo, igual quando a gente tem essas pintinhas que são um pouquinho mais elevadas ali, é mais ou menos isso, né, que são células que vão crescendo a mais e formam uma projeção ali para dentro da cavidade. Se eles realmente impactam na implantação, existe uma discussão muito grande na ciência. Então, existem estudos que sugerem que sim, existem estudos que sugerem que não, tá? Então, tudo depende de onde esse pólipo está localizado, qual tamanho ele tem, você já passou por algum tratamento sem sucesso, você tem algum sintoma por esse pólipo, então tudo isso a gente coloca na balança para definir se a gente vai retirar, vai abordar esse pólipo
ou não. Na maioria das vezes, apesar de não existir um consenso, né, se atrapalha ou não, a gente tende a tentar deixar essa cavidade o melhor possível, principalmente para a transferência de embriões. Então, a gente tende a ter uma avaliação direta da cavidade pela esteroscopia e, se necessário, tirar o pólipo, tá bom? Bom, gente, queria agradecer a presença de vocês. O tempo passa muito rápido, a gente está aqui conversando, podia ficar... Vou atrasar a outra gravação para a gente ficar aqui conversando, dá vontade, né? Mas eu fiquei feliz, então, com a participação de vocês, sinal que a gente pode fazer mais vezes esse tipo de episódio, né? Se vocês gostaram desse formato que a gente está testando, mandem para nós nas mensagens, no direct... para saber se a gente faz mais vezes assim, ou se vocês têm outras sugestões de formatos, de temas, de convidados, aceitamos sugestões, viu? Obrigada a todo mundo que acompanhou, tanto pelo Instagram, quanto aqui pelo Facebook, tá bom? Boa tarde, Dênio, Ozenir. Queria, então, agradecer a participação de vocês, convidar vocês, agora a gente está fazendo outras lives, vocês viram que teve live ontem, vamos ter mais lives nessas próximas semanas também, então a gente vai ter mais oportunidades de conversar mais de perto, tá bom? Um abraço para vocês, um ótimo restinho de semana e até as próximas lives e aguardem o novo episódio do podcast sobre óvulos doados, hein? Tchau, gente! Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Para enviar seu relato, dúvida ou sugestão, mande um e-mail para papodetentante@ceferp.com.br. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. O conteúdo deste podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista. Te vejo no próximo episódio. Até lá!